M. Carmichael, capítulo 13. A mãe que rouba crianças. E Walker, M e o grupo estrelado estiveram trabalhando ao redor da aldeia de Donhavu por quase um ano. Eles tinham a intenção de passar apenas 3 meses na área, enquanto Walker ensinava a um pequeno grupo de estudantes bíblicos. Mas os 3 meses haviam sido esticados e alongados, e havia muito a ser feito. Donhavu era uma pequena vila que se encontrava no centro de uma área densamente povoada. Da aldeia, o grupo estrelado se espalhou pelo campo para compartilhar a mensagem do Evangelho e receber as reações variadas e habituais das pessoas. Contudo, depois de um ano longe, era hora de todos voltarem para Panay Vilai. A viagem de volta a Panay Vilai os levou um pouco depois da aldeia do Grande Lago, da qual Joia da Vitória havia escapado. No início da manhã de 6 de março de 1902, bem cedo antes do sol nascer, eles entraram na última etapa da viagem para casa. Agora era possível viajar à noite, porque se espalhara a notícia de que as mulheres do grupo estrelado não usavam mais joias, porquanto não valia a pena roubá-las. Seu carrinho indiano passou com lentidão pelos portões do Grande Lago. E, felizmente, a escuridão os escondeu dos habitantes adormecidos da aldeia. Nenhum deles, porém, nem o grupo estrelado, nem os habitantes da aldeia, tinham alguma ideia do que mais a escuridão ao redor do Grande Lago escondia. Prina era uma garota de 7 anos que vivia na casa do templo hindu na aldeia do Grande Lago. Ela fora entregue ao templo por sua mãe para ser usada como prostituta. O pai de Prina estava morto e sua mãe a entregara ao templo para tentar obter algum favor dos deuses do hinduísmo. Certa vez, quando Prina contava 5 anos, logo depois de chegar ao templo, ela escapou e correu até a casa da mãe, a 30 quilômetros de distância. Ela estava certa de que sua mãe ficaria feliz ao vê-la mais uma vez. Contudo, ela estava errada. Receber Prina de volta significaria roubar dos deuses do hinduísmo, e assim, quando algumas mulheres do templo chegaram em busca da menina, a mãe lhes devolveu voluntariamente a filha aterrorizada. Quando voltaram ao templo, as mãos de Prina foram queimadas com ferro em brasa, como lembrança de que ela nunca mais deveria fugir. 2 anos se passaram, e Prina descobriu algo que a aterrorizou. Ela estava prestes a ser casada com os deuses em uma de suas cerimônias. Ela não sabia exatamente o que isso significava, mas a ideia a enchia de medo. Contudo, não havia como escapar. Ela era vigiada durante o dia inteiro e trancada à noite. Em desespero, ela se jogou em frente a um dos ídolos e implorou para morrer. Ela não morreu, mas no dia seguinte, uma das mulheres mais velhas da casa do templo contou a ela sobre a mãe que roubava crianças, para lhe mostrar o quão segura ela estava dentro do templo e quão agradecida ela deveria estar. A mulher contou histórias assustadoras sobre a mãe e seu grupo de seguidoras. No entanto, as histórias surtiram o efeito oposto. Ela começou a pensar que havia uma mãe lá fora, que a levaria e a esconderia. Quão maravilhoso seria se ela pudesse encontrar essa mãe que roubava crianças. Prina teria prazer em tentar a sorte com ela e seu grupo de seguidoras, em vez de ficar e se casar com um deus. E assim, na mesma noite em que o grupo estrelado estava passando pela aldeia do Grande Lago, Prina se sentiu estranhamente alerta no meio da noite. Ela se sentou no tapetinho, com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Em silêncio, ela se arrastou até a porta e a empurrou de leve. Para sua surpresa, a porta se abriu. Ela nunca ficava destrancada à noite. Um momento de dúvida passou pela mente de Prina. Seria um truque para ver se ela ainda queria fugir? Ela olhou para as outras meninas que dormiam na sala e tomou coragem. Dando passos cuidadosos, ela saiu da sala e entrou no pátio.
mas uma vez encontrou outra porta aberta, inexplicavelmente aberta. Olhou em volta para ver se havia qualquer sinal do vigia. Ele não estava por perto. Então ela saiu do terreno do templo e ganhou a rua. Ela começou a correr cada vez mais rápido para fora da aldeia e em direção à ponte que levava a Panay Vilai. Ela seguiu exatamente a mesma rota que a Joia da Vitória havia tomado quando fugira para ficar com Amy 4 anos antes. E assim como Joia da Vitória antes dela, uma vez que chegou a Panay Vilai, Prina não sabia onde ir. Sem ar por ter corrido tanto, ela caminhou até chegar à igreja cristã local. Ela permaneceu na escuridão, do lado de fora da igreja, e esperou com paciência que algo acontecesse. Depois de algum tempo, algo aconteceu. Embora fosse muito tarde, uma mulher cristã, cujo nome em inglês significava Serva de Jesus, saiu da igreja. Ela viu Prina e soube de imediato que ela pertencia ao templo. Mas Serva de Jesus não queria atravessar a ponte no escuro e levar Prina de volta ao lugar que ela pertencia. Assim ela levou a menina para sua casa, a fim de passar a noite ali. Ela planejava devolvê-la ao templo na primeira hora pela manhã. Contudo, Prina não dormiu. Ela ficou contando para a Serva de Jesus que não voltaria para o templo e que precisava encontrar a mãe que roubava crianças. Serva de Jesus não sabia o que fazer. Ela sabia que Amy e o grupo estrelado não estavam em casa. Elas já estavam fora havia 1 ano. Obviamente ia dar um bom trabalho levar a garota teimosa de volta ao templo. Embora a Serva de Jesus fosse cristã, o pensamento de manter Prina e não a enviar de volta ao templo hindu nunca passou por sua cabeça. Abrigar uma criança pertencente ao templo poderia sem dúvida significar a sua morte. De manhã, Serva de Jesus havia sido convencida pela chateação de Prina a ir ver a mãe que roubava crianças. Embora ela tivesse dito à menina diversas vezes que estavam ausentes em uma viagem, Prina não acreditou nela. Então, às 6h30, para provar seu ponto de vista, Serva de Jesus levou Prina até a casa onde o grupo estrelado morava para lhe mostrar que ninguém estava lá. Para seu espanto, um carrinho estava parado na frente da casa e Amy estava sentada na varanda bebendo chá. Prina soltou a mão da Serva de Jesus e subiu os degraus diretamente para o colo de Amy e jogou seus braços ao redor do pescoço dela. Era como se elas fossem amigas há muito tempo. Amy não sabia o que estava acontecendo, no entanto, ela sabia que em seu colo havia uma garotinha que precisava de amor. Então ela colocou seus braços ao redor de Prina e a abraçou. Serva de Jesus disse a Amy tudo o que sabia sobre a menina, que não era muito. É claro que as mulheres do templo logo vieram reivindicá-la, mas se havia uma coisa que Prina sabia, era que ela não voltaria ao templo. Ela ficou diante das mais de 100 pessoas que se reuniram para testemunhar o confronto entre Amy e as mulheres do templo, e com coragem a menina disse que não voltaria ao templo. Ela pertencia ao grupo estrelado agora. Depois de muitos dias de assédio, as mulheres do templo por fim recuaram. Elas prometeram voltar com a mãe de Prina e recuperá-la. Mas por algum motivo sua mãe não veio. Tampouco ninguém do templo voltou. O assunto foi resolvido desse jeito, e Amy tinha uma menina de 7 anos para ensinar e amar. Outro acontecimento trouxe ainda mais felicidade para Amy e para as mulheres do grupo estrelado. Foi o batismo de Arulai. Passaram-se mais de 2 anos desde que Arulai abaixara o pote de água para ouvir o grupo estrelado cantar e pregar nas ruas de sua aldeia. Agora, finalmente, seu pai lhe dera permissão para que ela fosse batizada. Um homem hindu muito tolerante pode permitir que uma filha de sua família leia a Bíblia. Ele pode até permitir que ela ore um pouco. Contudo, ser batizada era algo totalmente diferente. Para um hindu, o batismo marcava o ponto que não havia mais volta. Era a maneira final e total de romper com a casta. Ainda assim, o pai de Arulai concedeu a aprovação para o batismo de sua filha. Amy estava espantada de verdade. Depois de um ano longe de Panay Vilai,
Voltar foi glorioso. Na manhã em que Amy retornou, Deus havia tirado uma pequena criança para fora do templo e a colocado diretamente no seu colo. Agora Arulai havia sido batizada com a total permissão do pai. Essas eram coisas pelas quais Amy estivera orando há muito tempo. No entanto, logo depois elas chegaram perigosamente perto de serem desfeitas. Arudazan, primo de Arulai, juntou-se ao equivalente masculino do grupo estrelado que Ieualke formara. Após o batismo de Arulai, Ieualke sentiu fortemente que Arulai e seu primo deveriam ter a oportunidade de visitar a família. E então ele começou a fazer os arranjos. Felizmente, ele conhecia um dos principais anciãos da aldeia, um homem com autoridade considerável. O homem era velho agora, mas nos anos anteriores ele havia se voltado para um homem inglês para conseguir ajuda com uma situação. Como resultado, ele estava aberto a ajudar outros ingleses, em troca da bondade e do favor que lhe tinham sido mostrados. Ieualke se encontrou com um ancião que dera sua palavra de que as crianças estariam seguras se fossem visitar suas famílias de novo. Infelizmente, o velho subestimara a raiva das pessoas na aldeia em relação aos cristãos. Assim que o carrinho carregando Arulai e seu primo e Ieualke entrou na aldeia, um tumulto explodiu. O carrinho foi derrubado de lado e o motorista arrastado e surrado com bastões. Ieualke foi surrado e apedrejado. No meio de toda a confusão, as duas crianças desapareceram. À medida que as pedras o atingiam, Ieualke orava. Sem ajuda, parecia improvável que ele ou o motorista saíssem da aldeia vivos, e certamente não com as crianças. De repente, tudo ficou em silêncio. As pedras pararam de atingir Ieualke e as varas pararam de bater no motorista. Todos os olhos se viraram na direção de um homem de pé em uma varanda próxima. Ieualke reconheceu o homem como filho do ancião da aldeia. Com toda a autoridade de seu pai, ele deu ordens e, incrivelmente, a multidão obedeceu. A maioria recebeu ordem para deixar a área, o que aconteceu de imediato. Então outro homem apareceu segurando Arulai e Arudazan, mais ou menos pelas costas de suas roupas. Ele deixou as crianças ir, e elas vieram correndo de volta para Ieualke. O jovem ordenou que o carrinho fosse recolocado na posição correta. Ieualke colocou rapidamente as crianças na parte de trás do carrinho erguido e ficou guardando suas costas. O motorista se arrastou do chão, onde ele estava sangrando, e engateando subiu de volta para a frente do carrinho. O jovem acenou para que partissem. O motorista bateu com o chicote e os bois se viraram lentamente e saíram pelo portão da aldeia. Quando voltaram para Panay Vilai, Amy ficou chocada com o que acontecera. Ela pensou que eles tinham um bom relacionamento com o pai de Arulai pelo menos, e que ficaria feliz em ver sua filha. Amy ainda estava aprendendo o quanto todos os aspectos da vida hindu eram governados pelas castas. Depois eles entenderam que quando o pai de Arulai dera a permissão para o batismo da filha, o que ele realmente dizia com isso era que ele estava lavando suas mãos em relação a ela de uma vez. A tentativa de fazer com que Arulai e ele conversassem era impossível. Seria romper com a casta até mesmo reconhecer a filha cristã. Felizmente, nenhum dano permanente foi feito pela visita, e as duas crianças estavam seguras. Nem Amy, nem Ieualke sabiam disso na época, mas Arulai e seu primo Arudazan desempenhariam papéis vitais nos incríveis eventos que estavam começando a se desenvolver ao redor deles. Tudo que Amy sabia no momento era a sensação de que algo grande iria acontecer. Ela apenas não sabia o que era.